acompanhada e até me sinto com mais saúde e vou aqui apresentar o nosso painel, que hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo médico de Clínica Geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e hoje pelo médico ortopedista Paulo Felicíssimo. Ora, sejam muito bem-vindos e começo com uma notícia em destaque antes de irmos para os temas oficiais desta consulta semanal. Vou pedir aos nossos médicos especialistas que comentem uma notícia da atualidade. Ora, um estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos da América, diz que consumir pouco açúcar pode estragar um casamento. Segundo este estudo, os níveis, estão-se a rir, não é? Os níveis de glicose no sangue têm uma grande influência na gestão da agressividade. O estudo diz ainda que o simples facto de ter fome pode ser um fator de tensão entre os casais, provocando discussões e até mesmo violência. Doutores, será caso para dizer que a fome não é boa conselheira? A fome de coisas doces? Eu acho que a fome não é boa conselheira, não. Mas não necessariamente de açúcar. Exatamente. Eu acho que pouco açúcar também nunca fez mal a ninguém. Eu acho que devemos comer pouco açúcar. Agora, há organismos que estão habituados a consumir pouco açúcar e há outras pessoas que são mais golosas e precisam de açúcar, não é? É claro que as pessoas que estão habituadas a muito açúcar, se de repente deixam de ter açúcar... Quem está mais à mão, que é o marido ou a mulher... Ficam um bocadinho mais agressivos. Isto é uma base fisiológica muito simples. Eu queria referir que as pessoas que fazem dietas hipoglicémicas, aquelas dietas com baixas calorias e com pouco açúcar, há uma diminuição brusca do açúcar. Dietas hipoglicémicas, hipocalóricas, faz o seguinte: a primeira coisa que acontece é uma baixa drástica da glicemia circulante do corpo. E depois baixa as reservas. A primeira reserva que desaparece é a do cérebro. E, portanto, ficamos sem glicose no cérebro. Toldados, um bocadinho toldados. Ficamos um bocado confusos, com sonolência, o raciocínio mais rápido e agressivo para conseguir contrabalançar. E depois vamos a buscar as reservas do resto do organismo, que é no fígado. Pronto. Quando isto está a começar a ser usada, a glicose está toda usada, vai-se buscar a energia à gordura. O que é que acontece? O que acontece é que, neste mecanismo em que estamos a usar o açúcar progressivamente, há uma contrarregulação das hormonas para equilibrar o organismo. Então aparece a sudação, a palpação, a verborreia, as pessoas começam a falar muito depressa, com agressividade, com alguns tremores. Quem diz falar muito depressa é começar a discutir. É começar a discutir. Está ali no limiar. Exatamente, uma tensão, uma irritabilidade. E, portanto, isto tudo, o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas que estão a fazer dietas, sejam elas assim, muito restritivas ou pouco, as pessoas ficam um bocadinho mais agressivas. E, portanto, eu acredito que no casal ou os amigos têm que ser comunicados. Estou a fazer dieta, mais tolerantes. Isto é muito importante. Isto é importantíssimo, para ajudar não só a pessoa a manter a própria dieta, como também perceber algumas reações, porque as pessoas começam a alterar, mesmo no local de trabalho, ficam mais agressivos, mais irritados. Qualquer pessoa. Antigamente as mulheres era porque estavam com os hormônios às cabeçadas, agora é, está a fazer dieta, cuidado, tens que dar uma tolerância. E não é só esta questão da baixa dos níveis de açúcar no sangue, as tais hipoglicémias. São mesmo as variações, as flutuações dos níveis de açúcar no sangue. Exato. Há imensos estudos que provam que essas flutuações, que são muito características dos indivíduos que têm alterações do metabolismo dos açúcares, dos hidratos de carbono. A Alexandra está aqui a precisar de saia daí. Mas estas flutuações o que levam é que haja de facto uma maior predisposição, não só para a ansiedade, como para a depressão e mesmo para um pior controle dos nossos estados de humor. E, portanto, estas alterações são muito características das pessoas que têm diabetes e que regulam pior o seu metabolismo dos hidratos de carbono, mas qualquer pessoa que tenha padrões alimentares muito restritivos, que de facto... E agora estamos na altura das dietas, exatamente, não é? Porque agora este mês de abril, maio, que ainda começa aí o sol, quer ir à praia, toca de cortar... E quando as pessoas gostam de comer uma coisa e não podem, ainda ficam mais agressivos. E quem está mais à mão, lá está, marido ou mulher... Não comas isso, ficas gorda. Ai, que horror, o marido diga isso. Uma mulher que está a fazer uma dieta, também...
pronto, percebe-se, não é? Não merece outra coisa. Doutora Bárbara. Lá está. Mais uma vez, tudo isto tem algum sentido, mas não vamos começar a comer chocolates porque estou um bocadinho mais agressiva, não é? Tem que haver sempre A este... doutora Alexandra comeu Acho que eu estava em hipoglicemia. Acho mesmo. Todos estes estudos fazem algum sentido e levantam algumas questões interessantes, mas depois têm que ser aplicados à realidade e às vezes estes estudos também são postos cá para fora descontextualizados de onde é que eles foram feitos e com que sentido é que Foi foram só feito feitos. com casais, por cima usando bonecos de voodoo, aqueles bonecos que se espetassem umas agulhas. Portanto, era a figura do marido ou da mulher que ali estava, vai daí a agulha, pronto. E tinha fotografia no sítio da cara, ou não? Eu não sei, se calhar. Doutor Paulo, também concorda? Sim, claro. Há que contextualizar naturalmente o problema. Eu penso que a agressividade não é só, portanto, entre o casal. O indivíduo em hipoglicemia é, de uma forma geral, agressivo para qualquer pessoa. Naturalmente que a agressividade torna-se mais manifesta quando se tem mais convivência, portanto, com uma determinada pessoa, porque do ponto de vista social não é muito aceitável que comecemos, portanto, aqui colegas, a bater, patrão, portanto, em toda a gente. mais pudor, não é? De qualquer forma, portanto, isto é um estudo interessante, porque lembro-me daqui há uns anos de ter apresentado, fiz uma série de conferências sobre o tratamento de feridas e andei a pesquisar uns estudos e encontrei um estudo muito interessante que dizia o seguinte: a cicatrização das feridas é muito mais difícil nas pessoas que estão em processo de divórcio. O que tem também a ver um bocadinho com este processo, que de alguma forma a hipoglicemia também pode ter a ver com isso mesmo. E eu normalmente concluí o seguinte: na realidade há feridas que não cicatrizam. E as do divórcio podem ser uma delas. Podem ser essas, não é? Mas se calhar mais vale cicatrizar as do divórcio, deixar as outras assim mais ou menos. Ora, 760, 20, 60, 20, temos 21 mil euros acumulados em jackpot. É melhor do que açúcar, é melhor do que ficar elegante, é melhor do que tudo. De certeza que estes 21 mil euros, se saírem hoje, vão saber a mel, saber a açúcar, saber a um bom reboçado. E mesmo os 1000 euros é um belo repousadinho que temos aqui para si. Mas tem que ligar, a sério. É o melhor conselho que eu lhe posso dar neste momento, nesta última parte do programa, é fazer esta chamada. Se calhar poupa num bolo e liga. 760 20 60 20 é o nosso cartão de sonhos. Está grávida ou a pensar em engravidar? Conheça os principais fatores de risco já a seguir. Os doutores explicam ainda o que acontece ao nosso corpo quando não dormimos o suficiente. Hoje vamos falar de riscos que corremos muitas vezes sem darmos conta. Vamos começar com as futuras mamãs. Sim, as grávidas devem ter cuidados redobrados porque os fatores de risco a que estamos sujeitos diariamente, no caso delas, são muito mais perigosos. Não é assim, doutora Bárbara? É, sim. Tem que seja porque são dois, não é? Sim. E um dos primeiros que nós íamos falar, obviamente que há muitos e passa muito por muitos medicamentos que acabamos por fazer durante a gravidez e até infecções, mas hoje vamos falar de 3 que são importantes. É o tabaco, o álcool e a toxicodependência, portanto, o uso de drogas ilícitas. Começando pelo tabaco, e aqui falamos de fumadores e de fumadoras passivas, porque muitas das coisas que eu vou dizer também se aplicam e os estudos mostram que também acontece tanto para quem convive com fumadores que estão por perto e que fumam, portanto, acaba por respirar um ar menos saudável. Então é assim, nós sabemos que o tabaco está associado às mulheres que fumam e risco de gravidez, sabemos que temos maior risco de aborto e isto acontece conforme é dose dependente, ou seja, conforme o maior número de cigarros que é ingerido, fumado, maior o risco relativo de vir a ter um aborto. Depois temos também o maior risco, temos bebés pequeninos, podem ser maior ou mais pequeninos, com restrições mais graves, mas sem dúvida são bebés mais pequeninos. Temos maior risco, temos mortes neonatais e mortes fetais, portanto morte in utero. Temos maior risco de ter um descolamento prematuro de placenta e de termos uma placenta prévia. Portanto, ou seja, durante a gravidez, e nós sabemos que isto é complicado e que o tabaco tem repercussões e as pessoas acham que porque fumam menos têm menor risco ou porque só fumam 4 ou 5 cigarros. Não é verdade. As grandes fumadoras intitulam-se a partir daquelas mulheres que fumam mais do que 10 cigarros. Portanto, há quem diga que deve fumar 10 cigarros, é uma fumadora branda. Não é. Não é, não é. Então, se for na gravidez, aumenta exponencialmente o risco, não é? Nem mais. E todos os estudos consideram que as grandes fumadoras é a partir de 10.
mulheres, portanto, está a ver, a maioria das mulheres Mas, por que são fumadoras exemplo, fumam até mais se do aumenta o que risco de aborto, estamos a falar das primeiras semanas. Uma mulher que já está grávida não sabe que está grávida e ainda não mudou os seus hábitos de vida e continua a fumar. esse risco existe. Portanto, daí a importância, muitas vezes, nas gravidezes planeadas, das pessoas deixarem de fumar antes. No entanto, e é verdade que em qualquer altura que a mulher deixe de fumar, beneficia o seu prognóstico até ao fim da gravidez e depois no pós-parto e depois alguém na que vida quer neonatal. engravidar, convém tratar primeiro deste Com processo certeza, mas a priori. se for no primeiro trimestre, melhor. Se for no segundo, que deixa, melhor. Se for no terceiro, é o que se conseguir, até porque depois temos um período de amamentação. E em relação à amamentação, também nós sabemos que as mulheres que fumam durante a amamentação têm a menor qualidade do leite, têm menos concentração de gordura, têm menos quantidade de leite, normalmente, por regra, amamentam menos. E o que acontece e que se vê é que os bebés que acabam de mamar depois de uma mãe ter fumado um cigarro são bebés que dormem menos. Portanto, na própria amamentação, isto também tem repercussões. E mais ainda é que a maioria das mulheres que durante a gravidez ainda se sentem motivadas e param este seu hábito, a maioria, cerca de 50%, acaba por retomar logo a seguir, 1 a 2 meses depois. Eu conheço todas as que dizem, eu não volto a fumar. Aproveito este balanço agora de ter deixado de fumar e depois todas voltam a fumar. E depois mesmo nós sabemos, e isto muitas vezes é aquilo que sensibiliza muitas doentes, portanto também o repito, é que existe maior risco de morte neonatal até aos 28 dias, mas também existe maior risco de morte súbita do bebê. Já para não falar de maior risco de doenças respiratórias, de asma, doenças atípicas, e até muitos dos estudos começam a mostrar que estes bebés, filhos de mães fumadoras, têm maior risco de vir a ter diabetes tipo 2 por volta dos 33, 34 anos. Portanto, a repercussão do tabaco não se restringe até ao parto, passa por um leque enorme. Nós sabemos que tem a ver com alterações de oxigenação, alterações também eventualmente genéticas, porque uma das coisas que é verdade é que um cigarro pode ter até cerca de 2.500 substâncias tóxicas. Portanto, considerando, estamos preocupados por ingerir um medicamento qualquer e, no entanto, no tabaco estamos a ingerir quase 2.500. Portanto, acaba por ser tudo isto tem uma repercussão. E o grande objetivo das mães fumadoras, e que se não conseguem parar, devem seguir uma consulta pedida, aquelas consultas de desabituação tabágica, eventualmente até está ponderado fazer os fármacos que as mulheres não grávidas fazem, para ajudar a desabituação. Para ajudar. Portanto, o objetivo não é reduzir, porque ao reduzir é parar. Porque há muitas mulheres que dizem, eu só fumava um cigarro por dia, até era melhor, que era para não ficar tão estressada, que o stress também prejudica o bebê. Isso é um engano. Isso é um engano, porque aquilo que mostra é que as mulheres que se calhar de 10 passam a fumar 5, e esses 5 são fumados tão convictamente do princípio ao fim, que a quantidade inalada, e exatamente, de uma forma sôfrega, a quantidade inalada se calhar vai ser idêntica se tivesse fumado os 10, dos quais alguns se calhar teria ficado a meio. Portanto, o objetivo máximo e o objetivo, não é? Mas o objetivo é banir totalmente o cigarro, totalmente. E, se possível, fazer disso um hábito para o resto da vida. Com certeza, até porque também educamos pelo exemplo e mais dia menos dia temos um outro a olhar. Ficam prejudicadas com... Diga, Pedro. Só gostar uma coisa, mesmo em relação ao tabaco, a fertilidade é muito reduzida também pelo tabaco e, portanto, casais que tenham problemas de infertilidade devem também procurar modular este comportamento, porque pode ter benefícios ao nível da fertilidade. Há outras coisas que prejudicam a gravidez e que nós conhecemos, são um clássico das advertências, mas às vezes um deles é o álcool. Nem toda a gente está fora, às vezes, deste padrão de comportamento. Até porque temos que pensar que o grande grupo da idade fértil, 18, 44, 45 anos, é também, se calhar, uma boa faixa daqueles que têm algum alcoolismo, não é? Portanto, o álcool é daquelas situações onde também, obviamente, que encontramos mulheres nestas condições e que engravidam, até porque muitas vezes têm outros comportamentos também de risco e, portanto, o álcool faz parte. Nós sabemos o álcool, o que acontece é que é muito difícil nós conseguirmos perceber se um copo faz bem ou um copo faz mal, ou é um copo por dia, ou é 3 copos por semana, ou é muito difícil porque as mulheres, e isso como para todos, se calhar o mesmo bebe o mesmo copo de whisky e se calhar um fica lindamente e o outro fica alcoolizado, não é? Portanto, depois depende muito da maneira como nós metabolizamos esse álcool. E o mesmo acontece nas grávidas. Portanto, pode haver grávidas que não têm alterações nenhumas, têm bebés que estão ótimos e temos bebés, podemos ter situações graves, como mais uma vez os nados mortos, que são a morte in utero, e o síndrome alcoólico fetal, que é muito específico e que tem situações graves de bebés que não só têm alterações do crescimento, como também do comprimento. Estamos a ver um bebê com esse síndrome. Exatamente. Não é? Normalmente são bebés que têm, aquele até tem mais do que só aquela facies de um bebê de um síndrome alcoólico fetal, que é típico terem as fendas palpebrais mais curtas, terem o sulco nasolabial
ausente e que vê aquele sulco entre o nariz e o lábio superior. O lábio superior muito fino, está a ver? Repara-se todos, praticamente. Engraçado, eu achei que era uma característica física, mas nota-se não se muito podia bem. identificar. Também uma implantação baixa do nariz, portanto é muito típico. E tem várias, o síndrome é extensíssimo, passando por alterações neurológicas, cognitivas, comportamentais, portanto temos um leque de mulheres alterações. com hábitos de alcoolismo, mas as mulheres que socialmente, uma grávida que vai jantar fora com amigos, com um jantar romântico com o marido, bebe um copinho de vinho, não? O que as guidelines internacionais da maioria dos países diz é não. Abstinência total. Portanto, é por aí que nos devemos seguir. É por aí. Agora, eu acho que as pessoas têm o bom senso e também devem falar com o seu médico, mas esta é aquilo que é a orientação, que é recomendado e é aquilo que deve ser dito e transmitido. As grávidas devem seguir as regras de forma absolutamente rigorosa. Eu, pelo menos, sou a favor disso, mas, enfim, cada médico há de recomendar aquilo que achar melhor para cada mulher, todas são diferentes. Outra coisa que outra advertência que temos que fazer, e nunca é demais, tem a ver com o uso de drogas. Exatamente. O uso de drogas passa, e aqui é muito, lá está, mais uma vez, é muito difícil nós definirmos que esta droga ou aquela droga faz isto especificamente, porque normalmente este tipo de mulheres são mulheres que fumam, que consomem álcool e que utilizam se calhar não só uma droga, mas várias. Portanto, é muito difícil nós percebermos, ou seja, temos uma variedade de riscos, de fatores de risco, de comportamentos de risco, que fica muito difícil separar. Todos eles estão associados muito parecidos até com o tabaco. Temos o risco de ter um descolamento de placenta, o que é uma emergência, temos o risco de ter bebés pequeninos, temos o risco de ter uma morte neonatal, temos o risco das piores coisas que pode acontecer. Tudo aquilo que são situações que na gravidez nós tentamos vigiar e controlar, podem acontecer nestas mulheres. Também de drogas, tipo AX, essas cocaína, drogas também são, não estamos a falar de drogas duras e do consumo constante, estamos a falar de pessoas que de vez em quando podem fumar uma coisa qualquer que acham que é muito natural e muito... Se o objetivo é deixar de fumar mesmo tabaco, com certeza que é deixar. Claro que há drogas que nós sabemos que estão associadas a um maior risco do que outras, não é? Até pelos próprios comportamentos. Uma mulher que se injeta tem maior risco de ter infecções, tem maior risco de apanhar doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, é tal maneira o leque tão grande que aquilo que eu acho que fica como mensagem é: há sítios específicos com profissionais de saúde preparados para receber estas mulheres, sem julgamento, com apoio psicológico e com uma boa orientação, com substituição de drogas, se for preciso, por fármacos que não são nocivos e que estão provados na gravidez, que podem ajudar. Há soluções para ajudar estas mulheres e não fazer delas só o foco da culpa. Doutora, muito obrigada. Todos sabemos que deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, mas nem sempre conseguimos ir para a cama cedo. Já levantar cedo é obrigatório para a maior parte dos portugueses. Depois andamos cansados porque não dormimos o suficiente. Será que aqui também estamos a arriscar demais? Dr. Pedro, o que é que acontece ao nosso corpo se não dormimos bem? São múltiplas as consequências para o nosso organismo no caso de não termos o número de horas suficientes de sono. Normalmente aquilo que se defende é que haja uma noite ou um período de sono que deve rondar as 7, 8 horas e isso acaba por ser de facto aquilo que é recomendado, embora haja alguma variabilidade. Há pessoas que dormem um bocadinho mais, há pessoas que dormem um bocadinho menos e convivem bem com isso. Mas de facto há várias alterações no nosso corpo. É muito mais fácil sentarmos no sofá às vezes à noite e ir passando por períodos pelas brasas. Exatamente, olhando para dentro, por períodos curtos, mas isso de facto não só é prejudicial para o nosso corpo fisicamente, porque estamos em posições que não são adequadas para dormir, como também não é bom para o nosso sono. Porque quando nós estamos sentados no sofá a ver, por exemplo, televisão, sobretudo se for um canal da concorrência, o que vai acontecer é que vamos estar a ser estimulados pela luminosidade do próprio ecrã e a posição em que estamos sentados fazem com que haja uma diminuição da produção de melatonina. A melatonina é uma hormona que é produzida pela nossa hipófise e que aumenta quando nós estamos num ambiente propício a dormir, ou seja, num ambiente escuro, repousado, sem estímulos que nos façam, de facto, ter essa produção de hormona. E, portanto, torna o sono mais difícil. Um outro aspecto que é importante é passarmos por todas as fases do sono. Nós temos um gráfico que também mostra isso. Nós temos várias etapas de sono, mas, de facto, o sono REM. REM significa Rapid Eye Movement, que é uma fase do sono que nos ajuda a reorganizar um pouco... É que nós temos o sono mais profundo. Exatamente.
Exatamente, ou seja, é o período do sono em que nós reorganizamos, rearrumamos a informação que fomos coletando ao longo do dia. E isso é um aspecto que também é muito importante, e o sono, sentado no sofá, não nos permite ter uma profundidade do sono suficientemente satisfatória para conseguir passar por aí. Um outro aspecto que é importante é a nível de moléculas que estão relacionadas com a nossa resposta inflamatória. Quando o número de horas de sono não é suficiente, ou seja, quando não temos uma boa higiene do sono, existe uma diminuição de transmissores vamos dizer, de imunidade, de substâncias que medeiam a nossa imunidade, que são as citocinas, e isso faz com que haja uma maior predisposição para termos infecções e, portanto, para que haja uma menor capacidade de resposta do nosso corpo às agressões do ambiente exterior. E esse é um aspecto que é muito importante. O dormir mal ou não dormir o suficiente é muito mais prejudicial do que aquilo que nós imaginamos. Faz mesmo mal à saúde. Faz, e não é só pela questão, como eu dizia há pouco, da reorganização dos estímulos a que fomos sujeitos durante o dia, porque nós temos de facto uma grande capacidade de nos reestruturar no período do sono. É também para o nosso corpo, quer a posição que temos, que faz com que o nosso pescoço, muitas vezes estamos ali a dar toques de cabeça durante uma série de tempo, como a posição das nossas costas, porque um sofá não é o sítio adequado para dormirmos, mas também porque vamos ter uma hipersensibilidade a estímulos dolorosos pelo facto de não termos uma qualidade do sono adequada. Porque temos menos tolerância à dor, por exemplo. Temos menos tolerância à dor, tornamos hipersensíveis, ou seja, o mesmo estímulo doloroso numa pessoa que tenha um sono regrado terá à partida uma menor não é só um problema impacto. De olheiras. Não é só um problema de olheiras, antes pelo contrário. Um outro aspecto que é muito importante e que são aspectos que muitas vezes não são valorizados e que tocam se calhar mais quem nos está a ouvir lá em casa, que são as questões relacionadas com o apetite e com a obesidade. Durante o período do sono nós produzimos, entre outras coisas, uma hormona que é a lecitina, que está relacionada com a nossa aptidão para comer, ou seja, com a saciedade e com a fome. E as pessoas que têm noites com menos horas de sono têm uma maior apetência para comer e, portanto, vão ter muito mais compulsão alimentar do que uma pessoa durante o dia, exatamente, ou mesmo noturna. São pessoas que se levantam depois durante a noite e fazem ataques ao frigorífico. De facto, essa é um aspecto que também é muito importante. Também, do mesmo modo, as pessoas que têm menos horas de sono, e estamos aqui a ver uma animação que mostra as moléculas de açúcar na nossa circulação, têm uma menor capacidade para responder positivamente à insulina que o nosso corpo produz. O nosso pâncreas produz uma hormona que é a insulina, que tem uma função, que é dizer às nossas células, tirem o açúcar do sangue e produzam energia. E o que acontece nas pessoas que dormem menos bem, que têm uma má higiene do sono, é que essas células tornam-se um pouco, vou dizer uma expressão mais corrente, mas tornam-se surdas àquilo que a insulina lhes está a dizer e, portanto, não são capazes de retirar o açúcar do sangue e de o gastar de forma adequada. E, portanto, não só desenvolvem mais facilmente a chamada pré-diabetes e mesmo situações de diabetes, como têm uma maior tendência para o ganho de peso. Mas aquela coisa que muitos jovens fazem, que é antes dos exames, fazer noites em claro, porque estudam a matéria para o exame do dia a seguir, isso é altamente prejudicial, porque não faz bem, o corpo não está preparado, a mente está altamente confusa, não fez o tal reset, não é a tal reformulação da informação. Mais vale estudar menos e dormir um bocadinho melhor, não? O conhecimento está muito dependente do número de horas de sono que nós depois permitimos ao nosso cérebro para arrumar a informação nas tais caixinhas. Nós podemos ser muito organizados a estudar, a preparar um relatório, em qualquer fase da nossa vida, mas o período do sono é o período em que o nosso organismo pega em todos os estímulos que nós tivemos durante o dia, na informação, no conhecimento, e arruma nos sítios certos. E aquilo que não ficar para o dia a seguir é que se calhar precisa de ser provavelmente revisto para ser então arrumado na noite seguinte. E esse é um aspecto que é muito importante. Portanto, não custa nada, não é nenhum fármaco caro, é só provavelmente melhorar até um bocadinho o colchão, não ficar no sofá e ter uma boa noite de sono que realmente faz muito bem à saúde. Dr. Pedro, acrescentava alguma coisa muito rapidamente. Cuidado também com os estímulos, ou seja, álcool à noite, alimentos pesados à noite, temos aqui vários exemplos disso, devem ser evitados. Procurar um ambiente calmo, se for necessário usar uma venda para retirar o estímulo luminoso, sem barulho, se for preciso usar tampões. À noite, se houver fome antes de ir para a cama, uma refeição com baixas calorias, poucos hidratos de carbono, uma gelatina, por exemplo, e numa bebida, por exemplo, um chá de ervas, são os alimentos adequados. Portanto, muito cuidado com o que se faz no período imediatamente antes de ir para a cama para evitar que o sono seja perturbado. Fazer uma rotina de coisas que não sejam estimulantes, mais calminhas, para ir preparando também um sono mais... E retirar os tablets, os telefones, tudo o que são coisas que estimulam luminosas muito. Exatamente. E que são altamente estimulantes para
para o cérebro. Muito obrigada. 760 20 60 20. Estava a falar em telefone. Eu acho que está na altura de pegar no seu. Não deixe para mais tarde ficar a pegar no telefone antes de dormir, e não deixe que as contas lhe tirem o sono. Por isso, se calhar vale a pena investir aqui no nosso número de telefone, ganhar algum dinheiro e hoje dormir bastante mais tranquilo. Ligue. É um conselho que eu lhe dou. Olhe que eu não vendo peixe que não esteja de boa qualidade. Aqui é um peixinho fresquinho. Eu estou aqui na minha bancada a vender este peixe em que acredito e que acho que lhe vai fazer bem à saúde. 760 20 60 20 é o número que dá acesso ao nosso cartão de sonho, onde estão guardados 21 mil euros. Eu sei que me está a dizer que já tivemos cá mais dinheiro, é um facto. Mas quem diz que não sai hoje? Este dinheirinho, essa é uma quantia média, resolve muita coisa. Se calhar vai-se sentir quase milionário com este dinheiro, porque pode resolver tantos problemas, tantas dores de cabeça que vão terminar se este dinheiro chegar à sua casa, ou até os 1000 euros garantidos, que assim de repente, a meio do mês, quase final do mês, dão tanto jeito. 760 20 60 20 é o nosso cartão de sonho. É daquelas mulheres que não resiste a uns grandes saltos altos? Já a seguir, saiba se está a colocar a sua saúde em risco ao usá-los todos os dias. Grande parte das mulheres enlouquece perante um belo par de sapatos de salto alto. Não é verdade, minhas senhoras? É verdade. Sim, todas gostam. A Alexandra até ficou com o olhinho a brilhar. E nós também gostamos de ver. E vocês, obviamente, não é? Já ia a esse aspecto. Não há como negar que realmente nós mulheres gostamos muito de bons sapatos e bonitos sapatos de salto alto. Acho que podemos afirmar que os sapatos fazem parte do top 5 das paixões femininas. Mas nem tudo é bom. Será que o uso de saltos altos pode trazer consequências para a saúde? Será que estamos a arriscar demais? Doutor Paulo Felicíssimo, diga-me lá, isto de andar de saltos altos é uma... Eu costumo dizer que nós mulheres fazemos tudo e mais alguma coisa, ainda por cima de saltos altos. É verdade. Portanto, é uma profissão de risco. Devo dizer que, em primeiro lugar, eu não gosto de me referir aos saltos altos como um fundamentalista. Embora seja uma área que eu abordo muito do ponto de vista terapêutico, que é a patologia do tornozelo e do pé, mas também gosto de ver, naturalmente, uma mulher, portanto, com um sapato bonito. A questão é que, como tudo na vida, deve-se ter algum cuidado e a posição correta na altura certa. O que é que eu quero dizer com isso? Naturalmente que não faz sentido, por exemplo, uma mulher andar no seu dia-a-dia de trabalho, em que tem que andar muitas horas de pé, andar com um calçado perfeitamente inapropriado. Por exemplo, com um sapato com um grande salto e com uma parte do antepé extremamente apertada. Isto não é um sapato, naturalmente, com características ideais. Portanto, este para... assim, com este biquinho aqui à frente. Exatamente, porque a questão não tem só a ver, portanto, com a altura do salto. É claro que aqui o salto já é exageradamente alto. Aquilo que normalmente nós consideramos, enfim, dentro dos limites toleráveis, são os 5 centímetros. Acima disso já começa a ser um pouco intolerável, e eu já vou explicar porquê. Mas para além, portanto, da altura do salto, há que ter em consideração também o próprio formato, portanto, tudo o que é bonito sapato. não faz Ora bem. bem. Este sapato, portanto, muito bicudo, é excelente para desenvolver os ditos joanetes. Portanto, não é eu um vou sapato mandar vir um chinelo. ideal, é capaz de ser ideal, portanto, para os ortopedistas, mas não é, com certeza, portanto, o ideal, portanto, para a pessoa. Para além do problema, portanto, da deformidade do antepé associado a este tipo de calçado, há também as dores que, naturalmente, toda a gente sente quando usam um calçado deste tipo. É por isso que é frequente que as senhoras, quando vão a um casamento, levam um saquinho, portanto, com um sapato mais confortável, porque a determinada altura, naturalmente, não suportam mais, portanto, aquele sapato. Não, nem aquela frase que diz aos maridos, olha, vai-me ali ao carro buscar os outros, faz favor. Já está na altura, já ninguém não. Isso leva, naturalmente, a que se deva adaptar sempre o calçado àquilo que é a realidade do dia-a-dia. Eu não diria nem sempre nem nunca. Acho que a mulher tem o direito a sentir-se bela. E, na realidade, nós também, enquanto homens, gostamos de ver uma mulher com um sapato bonito, alto, porque do ponto de vista estético, portanto, fica bem melhor. Mas é para usar durante um período de tempo controlado. De manhã, antes de irmos de casa e quando estamos a voltar para casa. Está lá o marido a ver e temos salto alto. Isso é se trabalharmos no escritório onde mais ninguém vê nada. Eu não acredito que as senhoras preparem só para o marido. O que é que
era assim, puser à noite, elas calçavam os sapatinhos Então, mas e pronto. Eu acho que normalmente é o contrário. Quando chegamos a casa é chanatinho no pé, certo? E pronto, para o marido fica o pior. De qualquer forma, eu acho que é importante que a mulher se sinta bela. Mas E o que quem isso paga é o aspecto Aquiles, não é? psicológico. O desgraçado do Aquiles é O o Aquiles, que... o Aquiles O é tendão. um dos pagadores, mas o maior pagador é mesmo a região do antepé. Ou seja, a grande frequência do aparecimento das dores, Isso é um eu trouxe aqui pezinho, não é? um modelo de um pé, para perceber que se nós conseguimos, eu aqui este não consigo calçar porque este é um direito e este é um esquerdo. Mas este é mesmo impossível de calçar. Esse é quê? Este é um pé direito. É um pé direito, pronto, Vamos vamos utilizar lá. o seu. Está resolvido Ora o bem, problema. o pé, como vêem, portanto, à frente é quase quadrado. Por isso é que o sapato ideal é um sapato que não deve ser muito bicudo à frente. Já Portanto, estamos a tirar porque toda a elegância. eu não vou conseguir enfiar este, Ai, consegue. este pé. Então não, isto Veja, é um bocadinho de esforço, vai lá. com muita dificuldade. Hã? Bom, isso significa o seguinte: para ele conseguir entrar, tem que deformar. E ao deformar, portanto, tem não só a ver com as deformidades, portanto, dos dedos em si, é um dos principais motivos do aparecimento do joanete é o uso dos sapatos apertados. A outra causa mais frequente é a hereditária. Portanto, é frequente também existir na mesma família várias pessoas, portanto, com essa deformidade. Outra situação são os próprios dedos em garra também. Ou seja, é muito frequente associar à deformidade do dedo que vai para valgo, empurrar os outros dedos do lado e eles começam a deformar em garra. E frequentemente, quando a deformidade é muito intensa, é frequente vermos um dedo os dedos sobreposto sobre o não outro. é? Por causa dessa deformidade. Isto leva associado, não só a deformidade que é feia, naturalmente, normalmente as senhoras não gostam de ver o seu pé assim, mas também porque aumenta a sobrecarga sobre a cabeça dos metatársicos. E ao aumentar a sobrecarga sobre a cabeça dos metatársicos provoca mais dor. E é isto que leva, portanto, normalmente a que, mesmo sem haver grande deformidade, a pessoa não tolere durante E nós muito tempo. às vezes não pensamos muito nos pés, achamos que é uma coisa que está ali, residual, e que toda a vida vai funcionar bem. Mas quando nos dói os pés, parece que todo o resto do corpo tem dores e ficamos verdade. muito limitados. Porque o peso do corpo todo, num pé que já está ali num equilíbrio complicado, quase a fazer um número de círculo, prejudica a saúde. Sem dúvida. Aliás, é interessante que algumas das senhoras, isto é uma patologia naturalmente mais frequente nas senhoras, embora nos homens também surja, e aí não é tanto, portanto, pelo sapato alto, digo eu, mas as senhoras com alguma frequência dizem: eu preferia andar com a cara no chão do que os pés. Isto traduz, é evidente que não é isto que elas queriam, mas traduz muitas vezes aquilo que é a dor que a pessoa sente ao pôr os pés Mais no chão. uma razão para vocês nos valorizarem imensamente. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Olha, vou sem voltar dúvida. aqui a calçar o meu sapatinho, até Sem porque dúvida. nós temos um exemplo de alguém, do que é andar em cima de uns saltos altos. Eu acho que isto ilustra aquilo que esteve a explicar. Existe uma forma certa para andar por cima de uns saltos altos? Bem, estes são compensados. Isto para mim já não é circo, é circo do Soleil mesmo. Andar em cima de uns saltos assim compensados é um equilíbrio. Isto tem na calçada portuguesa, nós devemos receber um Oscar ou uma medalha qualquer. É ótimo para a calçada. Mas há uma forma correta de andar em saltos altos? Primeiro que tudo, é evidente que há uma outra coisa que ainda não falámos, é que a frequência com que ocorrem entorces do tornozelo ou do pé, portanto, associados, portanto, ao uso deste tipo de calçado, é enorme. Isto associado à calçada portuguesa, portanto, que ainda é mais frequente, que é uma das causas frequentes do aparecimento dos entorces do tornozelo, portanto, em Lisboa, particularmente. Há, por um lado, ter a capacidade para saber andar com sapatos destes, porque eu acho que seria incapaz de andar com Nós sapatos portuguesas daqueles somos no dia a dia. extraordinárias. Esse é um dos aspectos, portanto, não sei se há uma forma correta de andar com aqueles sapatos. Eu acho é que não era bom andar com aqueles sapatos, pelo menos em determinadas situações, nomeadamente andar numa calçada portuguesa, na rua, no dia a dia, não é muito lógico andar com um calçado daqueles. Agora, há uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, é que habitualmente tem-se a ideia, bom, ok, então um sapato com salto alto é mau, o ideal é um sapato raso. A Sabrina. Esta Sabrina, Essa é rasa. ao contrário daquilo que se possa imaginar, não é o sapato ideal, portanto, para andar. Eu diria que a grande maioria das vezes... Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Há mulheres que não conseguem andar com Sabrinas. E isto porquê? Porque, de alguma forma, se habituaram a andar com algum salto, que o facto de não o usarem lhes condiciona dores nos joelhos,
constituem também dores a nível, portanto, dos calcanhares relacionados com o estiramento do tendão de Aquiles e também a nível da própria coluna, porque deixaram de ter aquela posição que é a posição normal do mesmo dia-a-dia aquilo que nós delas. fazemos no dia-a-dia, que é passar, se calhar, de um salto muito alto, já estou cansada, agora vai a Sabrina. De repente, passamos de uma posição do pé extrema para outra posição extrema. Pois, exatamente. E há um outro aspecto que gostaria de chamar a atenção também, que é, não é só o salto alto, mas é também a característica do salto alto. Porque isto é uma coisa, isto, apesar de tudo, é mais outra. saudável. Porque isto é muito mais estável. Isto não, isto é o andar na corda perfeita, portanto, no dia em equilíbrio. O que significa que o risco de poder acontecer, portanto, um entorse, é enorme. E um entorse em cima de um sapato como este, provavelmente é uma questão muito grave. Portanto, o ideal é um meio salto. Um meio salto e que tenha, portanto, um salto que seja estável, que dê estabilidade, portanto, ao pé, de forma que não haja riscos, portanto, de ocorrerem, portanto, entorses. Vamos dizer isso ao Sr. Labutan, que é aquele senhor que faz sapatos muito, muito caros. Eu acho que ficámos bem esclarecidas sobre o perigo que é andar de saltos muito altos, mas também o não aconselhável, que é usar estas sabrinas muito, muito rasas. Portanto, o meio termo é sempre o mais aconselhável. Dê-me só um minuto, desculpem. Eu estava mesmo a precisar desta água porque sou uma pessoa que não bebe tanta água quanto devia. Mas se calhar em casa também ainda não bebeu água hoje. Sabia que com a chegada do tempo quente, que vem um bocadinho atrasado, é certo, mas ele há de chegar, temos que beber ainda mais água. Os doutores já aqui o disseram, que devemos beber muita água, senão corremos o risco de ficar desidratados. Todos nós sabemos isto e ninguém está livre. Aliás, os doutores já estão todos a beber água neste momento para dar o bom exemplo. Ninguém está livre de, enfim, ficar desidratado. É assim, doutora Alexandra, a água realmente é como o sono, não é? Algo tão fácil, um gesto tão fácil e tão barato que ajuda a manter a nossa saúde. É verdade. A desidratação, que é um sinal de falta, que não possuímos a quantidade de fluidos ou de água suficiente no corpo humano, é um dos sinais de que, de facto, não estamos a ingerir água suficiente. O que acontece é que, hoje em dia, a desidratação acontece por várias razões, nomeadamente que a água tem sido substituída por refrigerantes, por Coca-Cola, ou porque se bebe vinho, ou porque se bebe uma água com açúcar e qualquer coisa mais, e, portanto, isto não estamos, de modo nenhum, a hidratar o corpo. Não é? Há uma mesmo aquelas bebidas que os desportistas consomem a seguir às corridas, a grande esforço físico. Isso é um aporte de eletrolitos. Pronto, existe alguma mas não substitui a água. Mas não substitui a água. Até porque nós somos feitos de água, certo? Isto é uma coisa que ouvimos desde pequeninos. Agora, quão feitos de água é que eu gostava que me mostrasse? Vamos até ali, àquela zona onde vamos exemplificar isso mesmo. Temos aqui diga? E como andamos de saltos altos. E como andamos bem de salto. Um aplauso para nós e para a nossa elegância a andar de saltos altos. Não tarda muito. Estamos a pôr as sabrinas, é um facto. Ou então estamos a consultar o Dr. Paulo. Mas temos aqui uma pessoa que já viu melhores dias, coitado, mas é um exemplo daquilo que nós somos por dentro. E isto também é um exemplo do que nós somos por dentro. Isto, no fundo, é assim, o cálculo é, nós somos constituídos mais ou menos 70% de água. Se fizermos mais ou menos uma conta, considerando que uma pessoa tenha 70 quilos, não é o nosso caso, 70 quilos... quem me dera estar um bocadinho mais próximo. 70 quilos, 70% será 55 litros. Cada garrafão destes tem 5 litros. Portanto, precisamos disto tudo. É o que uma pessoa de 70 quilos precisa disto, de quantidade de água. Mas não precisa de consumir isto tudo por dia. Não, isto não é o consumo. Isto é o que existe dentro do nosso corpo. Agora, é claro que se a pessoa começar a beber menos água, esta quantidade de água vai oscilando. Por exemplo, num dia de calor, em que há aquela transição de estar frio e de repente fica um calor monumental e daí nós estamos expostos ao calor todos contentes. O que é que nós perdemos de água? Perdemos uma grande quantidade. Portanto, podemos perder aqui... Não, isso tanto não. 10 litros não. Digamos um bocadinho de um dos garrafões. Só que um garrafão destes faz falta ao nosso organismo, Faz falta. Nós devemos beber realmente mais água. O que eu queria dizer é que devemos beber água e evitar beber as bebidas gaseificadas e alcoólicas. Não substitui a água. Sobretudo pelo seguinte, o corpo ressente-se bastante. Um dos primeiros sinais de desidratação é boca seca, lábios gretados,
pele seca e também há uma coisa, sabiam que o sistema imunitário também é afetado quando o corpo está desidratado. Porquê? O corpo humano, como é constituído com muita água, as mucosas têm que estar hidratadas. A porta de entrada dos micro-organismos é a boca, o nariz, e portanto nós temos a traqueia também, e portanto as mucosas, tanto da árvore respiratória como da árvore digestiva também, tudo tem que estar hidratado para que haja umas boas trocas e para que o sistema imunitário funcione. Por outro lado, se estivermos desidratados, há pouca circulação sanguínea e portanto digamos, as células que nos defendem, e também as citoquinas e outras proteínas que nos ajudam na defesa do organismo, não chegam lá. E outra coisa, também há determinados órgãos que se podem ressentir, nomeadamente os rins. Quando nós estamos desidratados, há uma diminuição da volémia, portanto, do volume de sangue que circula no corpo, chega menos sangue ao rim e ele começa a entrar em sofrimento. Se isso for acentuado, a desidratação for mesmo acentuada, as células dos órgãos começam a morrer. Por que as crianças estão mais sujeitas à desidratação? Primeiro, porque elas quando elas são muito pequeninas, não pedem tanta água, portanto ficam dependentes do Temos de ter nós a gerir um bocadinho aquilo. E depois, quando não bebem tanto, e têm uns organismos mais pequeninos e, portanto, têm uma superfície e perdem muito mais líquido e não conseguem conservar tanto como nós. E, portanto, o rim, queria só terminar, que quando o aporte de sangue é diminuído, nós reparamos, quando estamos desidratados, que a urina fica muito mais concentrada. Começamos a fazer menos xixi e a urina mais concentrada. E as bactériazinhas ali, todas contentinhas, não? Ficamos um bocadinho as toxinas não são libertadas e, portanto, há um desequilíbrio propriamente no corpo. Eu, Ana Marcos, me confesso que bebo muito menos água do que devia. Mas hoje em dia há ajudas para que as pessoas consigam gerir melhor a quantidade de água. Quero que o telemóvel. Eu vou-lhe buscar. Vou-lhe buscar o telemóvel. Há uma aplicação que se hoje em dia nos telefones se pode ter. Chama-se Water Your Body, que é hidratar o corpo, em que nós podemos pôr o peso da própria pessoa e podemos ir gerindo durante o dia todo, vamos pondo a quantidade de líquido de água que precisamos. Exatamente. E depois ele faz um balanço e diz, se a senhora bebeu a quantidade linda de água, menina, ou não, tem que se passar para outro castigo dia. hoje. Castigo. E, portanto, pode-nos ajudar um bocadinho para sabermos em que estado de hidratação podemos estar e ajudar-nos a beber. Como agora, o bom tempo há de começar, e não é só no bom tempo, já percebemos que não, mas como provavelmente este tempo está um bocadinho oscilante e não tarda muito, vem um daqueeles calores arrebatadores. Bebam água. Beber água é fundamental. Há pessoas que não gostam muito de água. O que eu aconselho é pôr um sumo. Diluir um sumo dentro da água. Não é um sumo, imagina, espremer um bocadinho umas gotas de laranja ou de limão para que a água fique diferente. Mas água e umas gotinhas de só para dar ali um toquinho, variando durante o dia. Saborzinho. Ora, muito obrigada, doutora Alexandra, por nos ter trazido aqui uma explicação que é tão óbvia, mas que é tão importante, lembrar. Chegámos ao fim do nosso tempo com os doutores por hoje. Despedimos, mas só por hoje, porque na próxima semana estão de volta com mais assuntos e conselhos médicos que com certeza são do seu interesse.